Você foi pra Battle, ficou lá 4 meses e na parte, assim, técnica com os caras também, né? Que você teve acesso. Sim. Você já falou excelência e tal. Pontua alguma coisa, assim, algum exemplo de alguma coisa. Você fala assim, mano, a gente Feedback sem parar. É feedback pra tudo, brother. Acabou o culto, É acabou, cultural deles. Acabou o ministério. Não é um feedback, mano. Caramba, mano, você fez isso de novo. Não, é assim, mano. Não bate na mesa. Tá bom, perdão. Cara, Mateuzinho, Falta de profissionalismo. você fez isso, mano? Excelência. Seguinte, cara, você errou lá o timbre, eu achei que ele tava muito sujo. Chega aí, cara. Vem cá, Deléo. Deléo, você podia essa semana, mano, gastar um tempo com o Matheus pra você passar um pouquinho do que você sabe pra ele? Então não era um feedback por apontar um erro, é um feedback apontando Trazendo, solução. Dando a solução. É. Então, cara, e é feedback em tudo. Legal. Saca? E a nossa maior a cultura... Battle, cara, brilha os olhos da galera. Sim. E algum ponto negativo, assim. Existe tem profissionalmente? Você viu, assim, você fala assim... mano, Profissionalmente, você fala. Não sei, Eu vou ser processado. Ah, tá vendo como é que você é? Você já quer puxar ministerial, nada a ver. não sei. Cara, mas assim, foi muito louco, porque, resumindo muito, eu Pulou Fugiu Não, bonito. não, eu vou responder. Engatou Só uma pra vocês segunda. entenderem o contexto. E você prometeu aqui polêmicas. Eu vou polemizar. Eu fui pra lá. Ok. Eu fui pra lá, cara, odiando o Brasil, mano. Eu não escutava nenhuma banda do Brasil. Eu, tipo assim, de verdade, musicalmente, não, nada. E só falava mal do Brasil, Provérbios 11:11 era eu. Não sendo o benefício pra cidade, mas a palavra dos maus destruindo meu país. Só falava mal. Todo mundo errado, todo mundo copia, só versão, tá tudo errado. E aí fui pra lá, vou pra Bethel, o sonho da minha vida. Vou pro lugar onde Mano, eu vou copiar. Uma semana antes, o Luiz Hermínio tava num café com pastores em São Paulo. Eu tive uma experiência que eu vi um coração verde e amarelo pulsando, mano. E era um coração com veia mesmo, não era os coração bonitinho. Aí eu, Deus, que é isso, cara? Deus falou, nunca ouse falar mal desse país que tanto me toca. Uou. Não esqueça que você é brasileiro e esse é o seu coração marcado de verde e amarelo. Mano, aí eu chorei, pedi perdão, fui pra Bethel. Mano, de verdade, em 2 semanas lá eu só ouvia Cirilo, Nívia Soares, David Kilo. Tava desesperado pra voltar, mano. Porque, cara, eles têm toda a parte de excelência, mas... Cara, pouca gente sabe, mas o Bill Johnson, no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, ele enviou a equipe de adoração dele pro Casa de Davi para aprender sobre adoração. Caramba, sério? Então, cara, tipo, legal. Parece até um caso que... aquele CD do Caso de Davi que foi gravado lá em Kansas, que é em português e inglês. Não sei se é Passionate Bride, negócio assim. Conhece esse CD? Não. Que é português e inglês. Acabou a gravação deles, assim... veio um pastor com 3 adolescentes e chamou o Davi Silva, assim, chamou o Mike, eu acho também. Mike, e falou, ore por esses 3 adolescentes, o Senhor tem algo para a vida deles, assim, que vai ser derramado nas nações, e ore por eles. E aí, esse pastor era o Bill Johnson, e os 3 adolescentes na época eram o Brian Johnson, a Kim Walker e o Chris Klaus. Então, De boa. então, Exato. Então, cara, olha isso, olha o nosso berço, saca? Você ficou Então, quanto tempo lá? 4 meses. Então, por exemplo, polêmica. Sim, Já- minha já- minha já- pergunta é, o que você viu que... Negativo. Cara, Porque ninguém não tem... Você olha, ninguém tem nada de negativo. por exemplo, pode E parecer... tem, sempre vai ter. Todo Pode mundo. parecer meio piegas, mas isso me chocou muito. Piegas. Piegas é uma palavra bonita, né? O podcast é uma mistura de palavras eloquentes com... Baixaria. Amém. com métodos muito comuns rua. de falar. Métodos... Mas, cara, eu lembro que eu tava falando com um menino lá e aí eu comecei a falar de missões e tal, não sei o quê, e falar de pregar o evangelho. Ele, nossa, cara, deve ser legal isso. O cara, 30 anos, top lá dentro. Fez isso o quê? Ele, falar de Jesus. Como assim? Aí eu, como assim? Ele, você nunca falou de Jesus? Ele, não, eu só canto. Desde- Era ministro. É, Era ministro. Então, cara, tipo assim, mano, ao mesmo tempo que a cultura da excelência é incrível, é legal, o feedback é legal... Tá, mas por esse cara dá pra medir o rolê todo? Era um ministro que estava começando, já era um ministro relevante? Não, cara, assim, Ou eu vocês- prefiro não dizer, mas... Não precisa, mas era conhecido. Era conhecido, saca? E tipo assim, Gera estranheza uma Você casa vê que tão o padrão americano... exportadora de algo, É, não exportar o principal. Você que fala. é um padrão americano, né? Você tem uma performance muito boa, né? Então, uma curiosidade, Então- curiosidade boba. Tipo assim,
por mais legal, o louvor da Poema, por exemplo, é muito bom. Só que tem um cara ali que você fala, tipo, tem uns meia colher, que nem diz. Tem uns caras que é meio fraco, fala, esse chapinha aí tá no ministério errado. Toda na igreja. Battle, tipo, no louvor da lugar Battle vai tem ter. uns caras que Não. você Não. olha e... Sério? O padrão é muito top. Mas tanto Mas Americano técnico é bom quanto... em padrão, mano. Mas, Padrão tá, de hambúrguer, só de técnico? bacon, de donuts. Só Tá. tecnicamente falando... Então, aí sim. É aí que entra. Tecnicamente. Vamos falar do Não, total. a pergunta dele foi É, técnica. Tecnicamente. Foi técnico. Tecnicamente, sim. Porque o que a gente vê nas Porque, transmissões... cara, não tem mano, como não perfeito. haver. O que a gente vê nas transmissões, o culto... Sim, Mano, é. que louvor que é esse? Mas é o padrão americano, que Exato. tudo eles querem É fazer aquilo do melhor. lá, Exatamente. aquilo lá é sempre. O Exatamente. culto deles é Sempre. aquilo lá. É medido isso, não entra só pra Na verdade, eu tinha uma propósito. curiosidade de saber como é que está gritando, bebê. Desculpa, peço perdão aos ouvintes. A minha curiosidade era saber a questão, tipo assim, cara, a nossa formação musical dentro da igreja brasileira, em sua maioria, cara, foi 1000 a 0. tocando. Sim. Foi tocando. Sim. Então, tipo assim, mano, a gente era ruimzaço, foi tocando, foi cantando. E era ali, cara, era gente. E de repente foi melhorando. Verdade, E tal. Como é que deve ser, tipo, fazer parte do Tem que louvor da entrar- Bethel? então, Como é tem que entrar como é que sabendo. cara, eu entrei no louvor com 9 anos de idade, cara. Você entrou com quantos anos? Eu entrei, eu tinha uns 16, mas o meu caso foi tipo assim, o baterista saiu da igreja. Aí fez tipo Aí 2, 3 surgiu. cultos sem bateria. Aí eu falei, mano, eu vou tentar de verdade. E fui, tudo duro e virei baterista. Do mesmo jeito que é hoje. Continua duro. Continuei duro até hoje, mas tipo assim, eu entrei e você não sabia nem o que eu tava fazendo. Financeiramente e na bateria. Coisa que você não sabe o que Veio, é, né? Mano, a piada veio na minha cabeça, só não fiz porque aí É verdade, machucou. você entra tentando, né? Eu entrei com 14 anos. Não, lá você tem uma avaliação pra entrar, né? Você tem que saber já. Você tem que fazer uma audição, tem que tocar. E as parece músicas. que até nas Porque a escolas... nossa eles- formação musical é no- lá, em cima. E lá não, você tem que ter uma formação musical pra você poder chegar lá, né? E é Isso natural, nas escolas Mas tem deve ensino ter, musical deve lá ter, também, né? deve ter nas Mas a crianças nossa e nos musicalidade é adolescentes, muito mais tá ligado? rica, né, mano? É mais abrangente, Eles né? são muito focados no timbre, né? Na pegada, em fazer soar bem. Agora, nossa musicalidade como brasileiros é infinitamente superior. As possibilidades são maiores no arranjo, na criação. E você chegou aí, você foi quando você tava lá, só na Bethel ou você chegou em outras igrejas menores? Cara, Tipo assim, a qualidade de uma igreja que é pequena, que não tem a estrutura da Bethel, também, eles prezam Não, por tudo. Não. Tem de tudo lá, mano. Tem a Eu já igrejinha fui- também, já que o fui- louvorzinho é bem fraquinho, Cara, tudo isso. com o Nick, eu fui 3 vezes com o Nick fazer tour de 21 dias lá pra gente levantar recursos pra comprar o Só a igrejas casa do Vila americanas. Betânia. Só americano. Cara, tinha igreja assim, mano, que ninguém nem sabia o que era um fader e tinha igreja que era monitoração sem fio pra todo mundo. Então tem dos dois, né? Normal, de todo... Cara, uma coisa que é muito legal da Bethel é a visão, né? É algo que eu falo muito lá no Casa de Ministros. Cara, quer liderar um ministério de louvor, qual é a visão do seu ministério? Eu lembro lá atrás, quando eu fiz o curso da Bethel, o Brian Johnson já falava, nós queremos ter o congregacional da Hillsong com o profético do IHOP. Nós não queremos ser só proféticos, não queremos ser só congregacional. E, cara, é exatamente o que eles são hoje. Né? Então, é uma visão muito clara, né, do padrão que eles querem ter. Então, a liderança, ela sempre é o problema ou a solução. Eu ia falar isso agora, você já foi na Hillsong também? pesado. Sim. Na Austrália? Na- Mano, você fala tanto do Batman, mano. Não dá, velho. Quem que você treinava com o quê? Hazalgu. Treinava você, fazia Esse- jiu-jitsu. Eu fui estudar esse é inglês questão. na Austrália. E provavelmente fiquei 3 ele meses dormiu lá. na casa do Não, Joel lá não Houston. foi tá conhecer ligado? ninguém. É, Isso que é duro. Hi, Conhecer Joel. ninguém. Darlene. Mas você chegou em ficar um tempo lá na Austrália? 3 meses. E frequentou a Hillsong? Sim. E qual que é a grande... Eu acho que a galera tá entendendo o nosso apelido, né? Mas tá bom. Exato. Qual que é a grande diferença, por exemplo, de uma igreja para outra? Cara, a Hillsong é uma igreja moderna, assim, digamos. Eu considero igreja moderna toda igreja que o escopo do culto traz seu amigo, em vez de... traz seu amigo que o pastor vai pregar para ele. É tipo isso, né? Então, é uma igreja... Evangelistique. É francês. Eu Evangelística. preciso dizer que eu não concordo muito com esse padrão quando eu leio a Bíblia, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo, para a gente ser testemunha, né? Então a função para pregar para o meu amigo não é do meu pastor, é minha. Claro que Deus pode usar meu pastor, com certeza.
A Bethel já é mais essa linha. Uma linha de, cara, o culto é a congregação dos santos, é onde vai cair glória, onde vai ter visitante? Vai. Beleza, mas ali é para aumentar a doutrina. Quem vai pregar para ele é o Espírito Santo. Exato, ali. é aumentar o conhecimento. Tinha domingo na Bethel que não tinha palavra, era 3 horas de louvor. E nego rodando, né? Para que você seja cheio, para que lá fora você estabeleça o reino de Deus. Então são duas visões muito diferentes. Eu compartilho mais com E ela. sobre estrutura e música, quando você foi para lá, você já era músico também? Já, tipo assim, você estava envolvido com isso também? Ou você foi como membro mesmo? Cara, a minha primeira música na vida que eu escrevi foi lá na Austrália. Eu nem ministrava louvor. Você era ainda. membro da... Membro da igreja e tocava guitarra. Gravou essa música? Cara, eu gravei no CD do Gaba 32, se chama Sobre as Águas. Quando eu não cheguei a ver o Gaba. Aquela assim, uma... É sua, né? Não. Começa com Zaqueu e tal. Segura na minha mão, não me deixe cair, não me deixe olhar pra tempestade e a água do mar. Era tipo pensando em Pedro saindo do barco, né? Ah, que legal. E era meio emo, né? Tinha um toque aí. Eu senti. Senti uma virtude É que eu depressiva. deixei de A tua ser. franja caiu, cara, quando Eu você começou a deixei cantar. de ser emo indo pra Austrália. Virtude Não, depressiva fala pra saiu ele de assim, mim. Sorry, Cara, mas- I can be... Mas isso é um... Você tocou num assunto, assim, que é muito legal e provocativo. Dessa questão... E, cara, talvez é melhor... A gente vai conversar... Vai trazer pastores aqui que se movem dessa forma. Vai ser bem legal a gente conversar sobre. Porque realmente tem muitas igrejas hoje no Brasil que se movem nessa linha do culto principal do domingo, celebração, como a igreja com propósito ali, né? Que é a visão assim que o culto ele é voltado para o visitante, ele é voltado para o cara que está pisando ali pela primeira vez, o que realmente é muito interessante, assim. Até tem muitos questionamentos. Esses dias um amigo estava no Clubhouse. E ele estava comentando e falou assim, Brunão, o Breezer estava falando, cara, eu estava num grupo lá e os caras estavam falando sobre as canções serem congregacionais e serem totalmente entendidas. E aí eles deram até um exemplo, assim, deram uma malhada em 2 músicas nossas, assim, que é Tudo Sobre Você e a própria Emaús. Falou assim, cara, Emaús, tá lá, não é entendi. Aí o Breezer entrou para falar, cara, foi bem solícito e falou, cara, eu sou um dos compositores da música junto com eles. Nós abrimos a Bíblia para compor e tal. Mas realmente tem muita gente com essa... cara, tem que ser tudo, tem que ser fácil, tem que ser entendido, tem que ser voltado para o visitante, tem que ser... E realmente, se a gente for parar para ouvir os pastores, nós vamos ver muitos frutos relacionados a isso, vamos ver muita coisa, mas saber, né? Até quanto rola para você. A minha Bíblia fala que ele colocou nos meus lábios um novo cântico, né? E esse é Terrila, canções espontâneas. Isso aí. E diz que então muitos verão, temerão e passarão a crer no Senhor. Ou seja, é algo voltado para o Senhor, que está atraindo a presença e está convencendo as pessoas. Elas estão temendo o Senhor nesse ambiente, E se assim, eu preciso mudar que não, minha adoração? não está sendo voltado. Mas eu acredito que a palavra testifica os dois modos, Sim, assim, exato, testifica os exato. dois formatos. São tribos, né? Exato, porque tem igreja que, cara, eles não tem as igrejas são mais proféticas, as igrejas são mais apostólicas, as igrejas são mais do ensino, o Luciano Subirá, a igreja mais mestre, assim. Então, as igrejas que têm um cunho mais pastoral e evangelístico, assim, e quem está à frente tem muito mais essa vertente, essa visão, com certeza eles sempre vão ter esse pensamento, né, cara? Se a gente... É legal, assim, se as 4 pessoas que são aqui, cada um fluísse em um dos 5 ministérios de forma diferente, cada um ia defender essa parada. O evangelista ia falar, cara, o David Leonardo aqui ia falar, gente, tem que ser entendido para quem está chegando. Porque é o coração do cara, é o encargo do cara, é o encargo dele. Ele não consegue olhar as outras coisas, tipo assim, ele nasceu para olhar as coisas dessa forma. Falou, cara, gente, as pessoas precisam entender a mensagem. Não adianta você falar de coisas extremamente... Ele querer comunicar coisas extremamente profundas. Porque, cara, ele é a porta de entrada. Exato. E, ao mesmo tempo, se um mestre estiver aqui, ele vai defender. Gente, é muita coisa só ali, sem fundo. Cara, precisa ter embasamento. As pessoas precisam aprender a palavra cantada, os salmos, isso, aquilo, outro e tal. Cada um vai trazer uma questão. Então, eu acredito que as igrejas com coração bem evangelístico e pastoral, eles vão pensar nessa questão de que tem que ser entendido, tem que ser preparado, e amém, está dando fruto, amém.
Porém, é saber onde você se encaixa ou não, né? Eu sei que para mim seria complicado. O meu assim. ponto é só o seguinte, não é o problema da igreja ser evangelística ou não, mas ela sendo evangelística, o cuidado para eu não perder o meu evangelismo. Porque não adianta... Deixar na conta da instituição. eu comer aqui, ó, amendoim todo e eu engordar e falar, Bruno, não, vai na academia no meu lugar. Não adianta. Tem coisas que são disciplinas minhas, né? Então, às vezes você se acomoda de um jeito que a sua função é só convidar seu amigo para o culto, sabe? E eu vi essa realidade já de perto, assim. Então, lógico, eu acredito na igreja evangelística, na mensagem evangelística, mas eu também acredito que, cara, o cara trabalha onde ele trabalha para ele ser boca de Deus ali, né? Ele mora onde ele mora para ele ser boca de Deus ali, né? E que ele já começa a introduzir Cristo. Cara, traz para a igreja, deixa o pastor pregar, o Dave pregar, quem for pregar, mas que ele já tenha começado isso, porque é parte do mandamento de Jesus, né, na grande comissão.